Amados jovens, é um prazer poder estar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes. Nossa aula hoje é Ilamã de 1 a 4 e o capítulo 6 também. Grandes coisas nós aprenderemos hoje aqui sobre como lidar com o nosso próprio orgulho e como as discórdias, as contendas são um grande desafio, né? Esta lição pode ajudar você a entender as consequências das contendas e encontrar paz em Cristo em um mundo cheio de discórdias. Nosso mundo hoje, ele está cheio de discórdias. Porque o inimigo de toda justiça tem trabalhado infatigavelmente para que todos nós possamos ter discórdia, contender uns com os outros. Isso pode ser um grande desafio. Nesta parte do livro de Mórmon, indivíduos e famílias, igreja, comunidade, todas se tornaram um grande, um grande desafio por causa deste problema de discordar uns dos outros, de brigar, de contender uns com os outros, né? Então, um exercício muito bom que você poderia fazer é fazer isso aqui num pedaço de papel. Isso aqui seria ótimo você fazer e escrever discórdia aqui. E depois você vê a quem essa discórdia, uma pequena coisa, pode envolver. Ok? Ó, escreva uma palavra contenda no centro gráfico. Em volta da palavra, escreva algumas áreas de sua vida em que você vê contendas, como nas mídias sociais, entre amigos, tá bom? Então seria muito bom para você ter uma visão de como está a sua vida hoje, tá? Tem problemas, tem muita discórdia, tem muito atrito, né? Ok? Essa pergunta não é para você responder no formulário, mas é para você pensar a respeito, né? Como a contenda afeta direta ou indiretamente a sua vida? Talvez briga entre seus amigos, escola, como a mídia tem polarizado isso, né? Como isso tem sido um grande desafio para você? Como você reage quando não concorda com outras pessoas ou quando se depara com pessoas que criam contendas? Ok? Gostaríamos que você pensasse bastante a respeito disso. Nós vamos usar bastante escrituras hoje também, tá bom? Então, gostaríamos que você pudesse identificar, nós vamos ler aqui, ó, como a contenda aconteceu entre as famílias, tá bom? Vamos ver aqui. Então aconteceu que no começo do 40º ano em que os juízes governavam o povo de Nefe, surgiu uma séria dificuldade entre o povo de Nefe, pois eis que Paorã havia morrido, trilhando o caminho de toda a terra. Por esta razão surgiu uma séria contenda sobre qual dos irmãos, filhos de Paorã, ocuparia a cadeira de juiz. Ora, estes são os nomes dos que disputaram a cadeira de juiz e que também causaram contendas entre o povo. Irmãos estavam tendo problema com os irmãos, Paurã, Panqui e Pacumene. Ora, estes não são todos os filhos de Paurã, porque ele tinha muitos, mas são os que disputaram a cadeira de juiz, portanto causaram 3 divisões entre o povo. Não obstante, aconteceu que Paurã foi eleito pela voz do povo, juiz supremo e governador do povo de Nefe. E aconteceu que Pacumene, vendo que não podia obter a cadeira de juiz, uniu-se à voz do povo. Mas eis que Paanqui e aqueles que queriam como governador ficaram muito irados. Por isso, estavam ao ponto de, por meio de lisonjas, persuadir o povo a rebelar-se contra seus irmãos. E aconteceu que, quando estavam prestes a fazer isso, eis que foi aprisionado, julgado de acordo com a voz do povo. Ora, quando aqueles que desejavam que ele fosse seu governador viram que haviam sido condenados à morte, ficaram encolerizados, e eis que mandaram um certo Quiscumen até a cadeira de juiz do Paurã. E ele assassinou Paurã quando esse se achava sentado na cadeira de juiz. E Quiscumen foi perseguido pelos servos de Paurã. Mas eis que tão rápida foi sua fuga que ninguém conseguiu alcançá-lo. E ele reuniu-se com os que haviam enviado, e todos eles fizeram um convênio, sim, jurando por seu eterno Criador,
faz coisa errada e depois jura por Cristo que a ninguém diriam que Cuscumen assinara Paurã. Portanto, Quiscumen não foi reconhecido pelo povo de Nefe, porque estava disfarçado quando matou Paurã. E Quiscumen e seu bando, que fizeram um convênio com ele de misturarem-se com o povo, de maneira que não pudessem encontrar todos, porém todos os que foram encontrados foram condenados à morte. E então, eis que Pacumene foi eleito pela voz do povo, juiz supremo e governador do povo, para governar em lugar de seu irmão, Paurã, e isto segundo seu direito. E tudo isso se passou no 40º ano do governo do juiz, e assim terminou. Vejam só os problemas aqui com esta família. E pode ser que esses problemas de discórdia possa não estar tão grande, mas foi assim que aconteceu aqui, neste pedaço do livro de Mórmon, né? Por meio disso também veio contenda na igreja. Olha só o que aconteceu, na igreja. Aconteceu que no 54º ano houve muitas dissensões na igreja. Também contendas entre o povo, de modo que muito sangue foi derramado. E os rebeldes foram mortos e expulsos da terra e uniram-se ao rei dos Lamanitas. E aconteceu que fizeram o possível para incitar os Lamanitas a lutarem contra os nefitas, mas eis que os Lamanitas estavam de tal forma amedrontados que não deram ouvidos às palavras desses dissidentes. Mas aconteceu que no 56º ano do governo dos juízes houve dissidentes que se passaram dos nefitas para os Lamanitas e conseguiram com os outros, incitá-lo à ira entre os nefitas e passaram todo esse ano preparando-se para a guerra. E nós vamos ver no restante dos versículos como a discórdia, como o orgulho afetou aquela nação. E foi pelo orgulho de seu coração, por causa de suas imensas riquezas, sim, em virtude de oprimirem os pobres, negando alimento aos que tinham fome e roupa aos que estavam nus, esbofeteando seus humildes irmãos, zombando de tudo quanto era sagrado, negando o espírito de profecia, de revelação, assassinando, roubando, mentindo, furtando, cometeram adultério, levando-se em grandes contendas, levantando-se em grandes contendas e deserdando para a terra de Nefe entre os lamanitas. E por causa desta grande iniquidade e vanglória pela própria força, foram abandonados à sua própria força. Portanto, não prosperaram, mas foram afligidos e perseguidos e expulsos pelos lamanitas, até que perderem quase todas as suas terras. Que tragédia! Entre aqueles que se consideravam seguidores do Salvador Jesus Cristo, discípulos dele. A discórdia é um grande problema, tá? Na comunidade também gera esses acordos, que a gente tem o bando de Gadianton. Esses são os grandes problemas que podemos ter por causa da discórdia, né? Então, a primeira pergunta é, depois de vocês lerem e lemos juntos aqui, tá bom? Quais foram algumas das consequências do orgulho e da contenda naqueles período de tempo relatado no livro de Mórmon? Como eu sempre digo, o livro de Mórmon é o manual do verdadeiro discípulo do Salvador Jesus Cristo. Ele traz luz ao nosso entendimento, nos ajudando a entender melhor o que acontece quando nós seguimos um caminho. O Senhor tem ensinado enfaticamente que a discórdia não vem dele, né? Olhem só o que nós podemos aprender, né? Como o Senhor ensinou aos nefitas. Olhem só aqui em 3º Nef 11, 29 a 30. Pois em verdade vos digo, que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros. E eis que esta não é a minha doutrina, levá-la a cólera ao coração dos homens uns contra os outros. Esta, porém, é a minha doutrina, que estas coisas devem cessar. A discórdia vem do inimigo, a obediência, a tolerância, a pacificação vem de Deus. Vamos continuar estudando. O presidente Nelson recentemente ensinou sobre isso.
Meu convite hoje, queridos irmãos e irmãs, é que encerrem os conflitos que inflamam seu coração, seu lar e sua vida. Enterrem toda e qualquer inclinação de ferir outras pessoas, seja seu temperamento, uma língua afiada, o ressentimento contra alguém que os tenha ferido. O Salvador ordenou que oferecêssemos a outra face, que amássemos nossos inimigos e orássemos por aqueles que nos maltratam. Somos seguidores do Príncipe da Paz. Agora, mais do que nunca, precisamos de paz, que somente Ele pode conceder. Como podemos esperar que exista paz no mundo quando nós, individualmente, não buscamos paz e harmonia entre as pessoas? Irmãos e irmãs, sei que o que sugiro não é fácil, porém, seguidores de Jesus Cristo devem dar o exemplo para o mundo inteiro, para que o mundo inteiro siga. Imploro que façam tudo o que puderem para encerrar os conflitos pessoais que no momento estejam acontecendo em seu coração e em sua vida. Sou grato por termos um profeta vivo, por nos dar direção segura daquilo que nós precisamos fazer. Se existe alguma contenda, discórdia em nossa vida, deve ser encerrada. Este é um conselho do Salvador e este é um conselho do profeta, do Salvador atualmente. Segunda pergunta: como o convite do presidente Nelson pode nos ajudar a seguir Jesus Cristo? Gostaria de ler algumas perguntas e alguns comentários dos profetas atuais. Quais algumas consequências das contendas hoje? A contenda enfraquece nosso testemunho. Pense nisso. Se tem discórdia na ala, se tem discórdia na classe do seminário, se tem discórdia lá em casa, tá? Ele enfraquece nosso testemunho coletivo de Jesus Cristo ao mundo e a redenção que vem por meio de seus méritos, misericórdia e graça. Sua obra nos últimos dias é comprometida quando há contendas ou inimizade entre os discípulos. A contenda é espiritualmente nociva para nós como indivíduos. Nossa paz, nossa alegria e nosso descanso são retirados de nós e nossa capacidade de sentir o Espírito é comprometida. Como posso ser um pacificador? Disse o Elder Anderson. Pelo escudo de nossa fé em Jesus Cristo, tornamos-nos pacificadores, destruindo, ou seja, acalmando, esfriando ou apagando todos os dardos inflamados do adversário. Como um pacificador acalma e esfria os dardos inflamados, certamente não nos diminuindo diante daqueles que nos menosprezam. Em vez disso, permanecemos confiantes em nossa fé, compartilhando nossas crenças com convicção, mas sempre sem raiva ou maldade. Nós genuinamente amamos nosso próximo e nos importamos com ele, mesmo que não creiam naquilo que nós cremos. Jesus nos ensinou na parábola de bons samaritanos que as pessoas de diferentes crenças devem, de maneira sincera, estender a mão para ajudar qualquer pessoa necessitada, ao serem pacificadores e buscarem causas nobres, boas e nobres. Ok? Então, vamos agora à segunda parte de nossa aula. Nesse intermédio, teve Moroni, né? Moroni, ele fez, o profeta Mormon, perdão. O profeta Mormon deu diversos conselhos de como podemos resistir e de como podemos sobreviver nesse mundo caótico, ok? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho agora, né? Se fosse pedido para você escrever um guia de sobrevivência escolar para um adolescente de 12 a 13 anos de idade, o que você incluiria neste guia? Essa não é uma pergunta para você responder no formulário, mas é para você pensar a respeito. O presidente Nelson disse o seguinte: os profetas do livro de Mórmon, inspirados pelo Senhor, viram nossos dias e selecionaram a doutrina e as verdades que mais nos ajudariam. O livro de Mórmon é nosso guia de sobrevivência nos últimos dias. Basicamente, eu sempre digo isso, né? O livro de Mórmon é o guia de sobrevivência nosso. É um manual escrito para nós, para que nós podemos sobreviver nesses últimos dias. O profeta de Deus basicamente falou a mesma coisa. E esse era um conselho que ele daria para esse manual de sobrevivência escolar.
ele daria o livro de Mórmon. O livro de Mórmon é o meio pelo qual todos nós poderemos sobreviver espiritualmente. Pensem só em tantos desafios que acontecem nas salas de aula e no mundo ao redor. Precisamos ser nutridos espiritualmente para que possamos sobreviver neste mundo, ainda mais naquilo que ele está se tornando, tá? Então, nós gostaríamos de ler estas escrituras, tá joia? E a ideia é que você selecione verdades a partir dela. Que verdades você encontra em Elamã 3, do 27 ao 30? E ele diz o seguinte: e assim podemos ver que o Senhor é misericordioso para com todos os que invocam o seu santo nome com sinceridade de coração. Sim, vemos, portanto, que a porta do céu está aberta a todos, sim, a todos os que vierem a crer no nome de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Sim, vemos que quem desejar poderá aderir à palavra de Deus, que é viva e eficaz, que romperá ao meio todas as artimanhas, armadilhas e artifícios do diabo, e guiará o homem de Cristo por um caminho estreito e apertado, através daquele abismo eterno de miséria que foi preparado para tragar os iníquos e depositar sua alma, sim, sua alma imortal, à mão direita de Deus no reino dos céus. E poder se acertar com Abraão, Isaque e com todos os nossos santos pais, para não mais sair. Pensem em quais princípios, em meio daquela discórdia que nós vimos no capítulo 4, que nós vimos no capítulo 1, entre famílias, na igreja e na comunidade, o conselho profético de Mormon. E assim vemos que o Senhor, tantas coisas tão boas que ele ensinou aqui. Vamos ver também aqui em Elamã 6. E assim vemos que os nefitas começaram a degenerar, caindo na incredulidade e aumentar suas iniquidades e abominações, ao passo que os lamanitas começaram a crescer extraordinariamente no conhecimento de seu Deus. Sim, eles principiaram a observar os estatutos e os mandamentos e andar em verdade e retidão perante ele. E assim vemos que o Espírito do Senhor começou a afastar-se do nefita, em vista das iniquidades e da dureza de seu coração. E assim vemos que o Senhor começou a derramar seu Espírito sobre os lamanitas, em virtude de sua facilidade e empenho que mostravam em crer nas palavras de Cristo. Tantos princípios tão bons que nós podemos escrever. Tá? Gostaríamos de falar a respeito de alguns deles, né? Mas esses princípios podem guiar nossa vida quando damos atenção às palavras de Deus, de Cristo, né, por meio das suas escrituras. Alguns princípios são: o Senhor é misericordioso com todos aqueles que invocam o seu nome com sinceridade de coração. A porta do céu está aberta a todos. Qualquer pessoa que desejar pode estudar a palavra de Deus, que conduzirá ao reino de Deus. Quanto melhor conhecemos o Deus, mais provável é que guardemos seus mandamentos. Se formos iníquos e endurecemos o coração, então o Espírito do Senhor se afastará de nós. Se decidirmos acreditar voluntariamente nas palavras do Senhor, ele derramará seu Espírito sobre nós. Que conselhos maravilhosos foram dados a nós. O livro de Mórmon foi escrito para nós. O Senhor é misericordioso, ele está atento àqueles que invocam o seu nome, independente de nossos pecados. Aquele que invoca vai ser atendido por Deus. Aquele que tem mais pecado, aquele que tem menos pecado. Aquele que se arrependeu e aquele que está pronto a se arrepender. A porta do céu está aberta a todos os que crerem no nome de Cristo. Creu no nome de Cristo, mudou sua vida, a porta do céu se abre. Quantos princípios tão importantes podemos aprender com essas escrituras maravilhosas que podem ajudar-nos a termos mais fé, que podem nos ajudar a acabar com a discórdia. Mormon achou muito prudente colocar estes conselhos no meio desta guerra de opiniões, no meio de como o povo estava inflamado, né? Vamos ver alguns comentários aqui para nós terminarmos nossa aula. Tenho muita dificuldade. A porta do céu está realmente aberta para mim? Com frequência, os membros se perguntam:
Será que sou bom o suficiente como pessoa? Ou será que vou mesmo conseguir alcançar o reino celestial? Evidentemente, não existe isso de ser bom o suficiente. Nenhum de nós poderá conquistar ou merecer a salvação. Nenhum de nós merece, nem conquista ela. Mas é normal perguntar se somos aceitáveis perante o Senhor. O que é como entendo estas perguntas? O Deus do céu não é um juiz impiedoso, ou que procura qualquer desculpa para tirar-nos do jogo. Ele é nosso Pai perfeitamente amoroso, que deseja mais do que qualquer coisa que todos os seus filhos voltem para casa e vivam com Ele em família para sempre. Ele realmente nos deu seu Filho unigênito para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Por favor, acreditem e, por favor, tenham esperança e consolo nesta verdade eterna. Nosso Pai Celestial quer que tenhamos êxito. Esta é sua obra. A sua obra é com que tenhamos êxito. A sua obra é que possamos voltar à sua presença. Ele não é alguém mau. Deus, nosso Pai, seu Filho, Salvador, seus filhos, Salvador Jesus Cristo e Espírito Santo, trabalham incansavelmente para nos ajudar, por meio de todos os programas que nós temos, por meio da inspiração do Espírito Santo, para ajudar-nos a voltar à sua presença. Nenhum de nós jamais será suficientemente bom, senão pelos méritos e pela misericórdia de Jesus Cristo. Somente pelos méritos e pela misericórdia de um Salvador nós poderemos um dia voltar à presença de nosso Pai Celestial. Em meio às contendas e discórdias que existem no mundo, que podem existir entre a família, ou até na igreja e na sociedade. O Salvador e seus profetas conclamam para que nós possamos ser pacificadores. Eles conclamam também diversos princípios que Cristo está disposto a nos ajudar. Ele vai nos ajudar caso tenhamos caso possamos nos arrepender de nossos erros. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. A minha última pergunta é: o que aprendemos com estes princípios que podemos aplicar em nossas vidas para que possamos sobreviver neste mundo ou naquilo que ele está se tornando? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. O Senhor ama a sua juventude. Seus professores amam cada um de vocês. Sei que Cristo vive, sei que esta é a sua igreja, sei que Ele nos ama profundamente. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.